A semana passa rápido, não é mesmo? E a gente já está aqui de novo te convidando para mais uma incrível viagem pelo mundo do agronegócio. Vamos nessa? Então confira os principais assuntos de hoje. Como lucrar plantando frutas vermelhas? A pecuária digital impulsionando a criação. Tudo sobre o malvarisco. Conhece? O perigo da ferrugem das folhas no trigo. Solo de qualidade é certeza de maior produção. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha e se inscreva no canal. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor para você. Já clicou? Então vamos lá! Produtor de goiaba há muitos anos, um casal de Valinhos no interior de São Paulo decidiu investir na produção de frutas como a amora, a framboesa e principalmente o mirtilo. Os bons resultados apareceram rapidamente. Pequenininhas e rentáveis. A produção de mirtilo pode ser uma opção bastante viável para o pequeno produtor. Isso aqui é a propriedade que foi do meu pai, né? Aí, como foi assim, de pai para filha, né? Herdei a parte dele, né? E hoje eu estou tocando, dando a continuidade. Você é nascido aqui mesmo? Isso, é nascido aqui mesmo. E há quanto tempo essa propriedade existe, mais ou menos? Dá mais de 50 anos, né? 50 anos? Para mais, né? E ao longo desse período, quais foram as culturas? O que desde a época do seu pai, vocês plantavam por aqui? Na época, meu pai começou com pêssego, né? Depois ele foi inovando para goiaba, né? Hoje é a goiaba. E depois agora, hoje a gente está começando uma nova cultura que é o mirtilo, né? O blueberry. Vocês adotaram essa nova cultura por quê? A partir de qual incentivo o mirtilo entrou na vida de vocês? Fazer uma mudança assim, né? Sair da uma cultura só, né? E diversificação. Vocês começaram, Rosa, em 2019, né, a trabalhar com essa fruta. De lá para cá, ao longo desses 4 anos, o que vocês já têm de experiência no cultivo, no mercado, na venda? O que o mirtilo já trouxe para vocês no dia a dia? Assim, no começo foi bem difícil, né? Como é uma cultura nova, né? A gente não tinha assim muita experiência, né? Em relação à adubação, né? E hoje, né? Já é 3 anos, né? Que a gente começou a cultivar, né? A gente está aumentando a produção e também estamos começando também com frutas vermelhas, né? Que seria a amora e a framboesa, né? Então seria um desafio, né, para nós, né, assim, a cada dia, né. De questão de espaçamento, né, ou das culturas, como que vocês dividem quantos hectares vão para goiaba, os metros quadrados para goiaba e para o mirtilo, Sérgio? A gente está dividindo assim, metade, né. Metade, metade? Metade. Conforme assim, né, a cultura vai dando certo, a gente vai aumentando, né? E tem dado certo para vocês? Tá dando certo pra gente. No começo, como a gente tem 1000 pés de goiaba, a gente resolveu eliminar 200 pés para a área de mirtilo, que seria essa área, né? E aos poucos, né? Porque o investimento é um pouquinho alto, né? Então a demanda assim que vem e as vendas, e a gente vai investindo nas frutas vermelhas, né? Esse é o nosso objetivo. Hoje quantos pés de goiaba vocês têm? Hoje a gente está com 800 pés produzindo. E mirtilo? Mirtilo 1.100. 1.100? Isso. Tem um objetivo no mirtilo de crescer esse número? Sim. Sim. Para quanto?
5 mil? 5 mil? É, mas vamos ver, né? Para poder produzir o mirtilo da melhor forma, com espaçamento, gotejamento, quantidade de nutrientes correto, o casal Sérgio e Rosa conta com a ajuda de técnicos especializados no assunto. Rodrigo, que tipo de assistência hoje a CAT oferece aqui no dia a dia para o Sérgio e para a Rosa? Hoje a CAT já tem o conhecimento necessário, né, todos os agrônomos, para prestar toda a parte de assistência técnica que os produtores necessitam para o cultivo, aqui no caso do mirtilo, né, mas das outras frutas vermelhas também que a gente trabalha no projeto, que é a framboesa e a amora, né? Então, desde escolha de variedade, sistema de plantio, né, adubação, então tudo isso os técnicos da CAT oferecem para os produtores que fizerem parte do projeto e tiverem interesse na produção dessas frutas. Eles têm aqui mais de 1000 pés de mirtilo. A gente está vendo aqui o vasinho, né? Esse aqui é o primeiro passo da produção. Como que funciona? O que a gente está vendo aqui? Isso, né? Aqui são mudas que foram plantadas há pouco tempo, né, que eles adquiriram numa parte de expansão já da produção deles, que são o sistema que a gente está recomendando, que é o plantio em vaso, né, eles usaram aqui o saco de ráfia com substrato e trabalhando com o gotejamento e a fertirrigação na parte de nutrição da planta, né. Então, para o mirtilo, é esse sistema aqui que nós da CAT estamos recomendando para os produtores. Nessa fase aqui, quais são os principais cuidados de manejo que o produtor tem que ter para conseguir fazer evoluir a produção? Nessa parte inicial, né, a gente fala que a muda ainda está em desenvolvimento e em formação da planta, né? Então, até o segundo, dependendo dos casos, até no terceiro ano, a gente recomenda, se surgir alguma floração, a gente derrubar essa floração para não deixar exigir demais da planta, né? Porque agora a gente vai trabalhar na formação dela, né? Tanto na parte aérea, deixar essa planta desenvolver a parte radicular, para daí sim essa planta conseguir expressar todo o seu potencial de produção mais para frente. Então, nesse primeiro passo, é deixá-la bem nutrida e trabalhar na formação dela. Uma planta nesse tamanho aqui, nesse vasinho, ela tem quanto tempo? Aqui, ela de plantio aqui, ela está com mais ou menos uns 6 meses, né? Mas desde da estaca até no tamanho que ela está aqui, vai girar em torno aí de 1 ano e meio, 2 anos. Essas condições de céu aberto, sol pleno, ajudam no desenvolvimento da planta? Sim, para essas variedades que a gente trabalha dentro do projeto de frutas vermelhas para o estado de São Paulo, né, que são as variedades adaptadas para clima quente, mudando um pouquinho do conceito de fruta de clima temperado, né? Então, para essas variedades de clima quente, sol pleno, né, sem nada de cobertura, a gente brinca aqui, né, que fritar essas plantas aqui para elas expressarem todo o potencial. Aqui ao nosso lado a gente já vê ela um pouquinho maior, mais crescida. A gente vai dar uma chegada ali para você falar também, mas para a gente ter uma ideia desse tamanho para aquele tamanho, quanto tempo a gente já consegue ter essa evolução? Daqui até aquele lá vai pelo menos aí mais 1 ano e meio, né? A planta bem nutrida, ela tem um crescimento razoável, né? Não é um processo tão demorado. Nessa fase, as plantas já têm cerca de 2 anos e meio desde o plantio. Rodrigo, aqui elas já estão prontas para colheita e venda, certo? Exatamente, né? Essas plantas aqui, desde que elas foram plantadas aqui nos sacos, né, nos vasos, elas já têm 2 anos e meio, 3 anos, é o que a gente coloca de prazo para início de produção, né, do mirtilo, em produção comercial, né? Desde que a gente falou do plantio, primeira etapa, formação da planta, para depois ela entrar em produção. Todo aquele trabalho foi feito com essas plantas, elas já estão todas formadas e aqui elas já estão em plena produção, né? A gente pode ver, então, inclusive com algumas frutas aqui já no ponto de colheita. Essas na tua mão, se o produtor que já quiser pôr à disposição do mercado, estão ok. Exatamente, essas aqui já estão em ponto de colheita.
é daqui para a cumbuquinha de venda e direto para a mesa do consumidor. Quais são as características dessa pronta aqui que o produtor, ao olhar, ele sabe que beleza, já está no ponto para eu colher? No caso dessa planta aqui, a gente está falando de uma variedade Emerald, né, que é a variedade que tem maior calibre, né, em tamanho de fruta. Na hora que ele vai ver se a fruta, né, tá no ponto de colheita, é uma fruta nesse tom arroxeado, né, com essa capa, essa cobertura que a gente chama de pruína, né, que é esse pozinho, né, que a gente pode falar assim, que algumas frutas têm. Isso aqui é uma característica que a fruta tem até para preservar ela, né? Então aí tudo isso a gente vai ver. Pode ver que apesar de ela estar madura ainda é uma fruta firme, né? Então o mirtilo ele tem uma vida de prateleira aí mais longa comparado às outras duas frutas vermelhas que a gente trabalha no projeto, que é a amora e a framboesa. Rodrigo, você estava ali comentando a questão da poda, né? Ela é importante para facilitar a colheita. Se não houver poda, essa árvore ela cresce bastante. O mirtilo é uma planta arbustiva, né? Mas se a gente não podar, ela vai crescer, né? E daí vai dificultar muito a colheita, que é uma colheita manual. Então a gente trabalha com poda, né, nas plantas para manter ela numa altura mais baixa e facilitar a colheita, né, que pode ser feita durante o ano todo. Essas aqui já são plantas mais velhas. Essa altura já é mais ou menos a ideal para essa questão de colheita? Essa aqui já são plantas mais velhas, né, comparado àquela que a gente já viu. Essa aqui é a altura ideal, né, onde uma pessoa em pé consegue fazer a colheita, né, consegue facilmente chegar nos frutos aqui e fazer a colheita deles. Questão do período, Rodrigo, a colheita é o ano inteiro, tem um período correto, uma estação do ano facilita, como que funciona? Com o manejo, né, nutricional da planta e o manejo de poda, a gente consegue induzir essa planta numa condição de clima quente como a nossa, fazer a produção o ano todo, né? A gente pode ver aqui nessa planta, então a gente tem numa mesma planta, né, praticamente no mesmo ramo, que é esse daqui, então a gente tem a planta com botão floral, né, saindo aqui, né? Eu tenho uma planta já, um outro ramo com um fruto, né, na verdade, em formação, né, esse daqui e esses aqui, né, e vamos ter já o fruto em ponto de colheita, né? Isso daqui vai o ano todo, né, e isso traz um benefício para os produtores nossos comparado com as variedades de clima frio que vão produzir aí de outubro até dezembro mais ou menos, né? E daí a safra para. Nós aqui conseguimos produzir o ano todo. Pensando na saúde da planta, em todas as fases e tamanhos que a gente já passou, quais são as principais doenças ou as pragas que atacam essa cultura e, claro, os principais meios de controle dela? Bom, aqui na nossa região, se a gente for pensar em praga, né, que é uma região já de produção de frutas, a principal problema, né, que a gente pode falar que a gente tem aqui hoje em dia ainda é a mosca das frutas, né, que ela pode atacar o mirtilo, mas a gente não tem tido relato, não tem tido nenhuma conversa com os produtores de grande ataque de pragas ou alguma coisa que a gente já identificou como problema para essa cultura, né? Em termos de doença, alguma doença foliar, fúngica, né, alguma coisa que pode aparecer, mas o que a gente está percebendo é que o mirtilo é uma planta bem rústica, né, e está indo muito bem. Se houver esse ataque que você comentou, qual que é o principal meio de controle? Aí a gente vai ter que avaliar, né? Vamos ter que ver quais são os produtos registrados para a cultura, para a gente poder tá trabalhando, né? Ou alguma forma de controle ecológica, né? Também a gente pode tentar trabalhar. Com os produtores que vocês da CAT atendem nessa região do interior de São Paulo, os produtores de mirtilo são, em sua maioria, produtores familiares de pequeno porte? Sim, né? Para o projeto a gente está trabalhando com pequenas áreas, né? Inicialmente, como a gente fala com os produtores, a gente não quer área grande para eles aprenderem com essas culturas novas, né? Então a recomendação nossa é como o Sérgio e a Rosa, começar numa área pequena e depois ir expandindo, né? Conforme vai tendo segurança e vai aprendendo o manejo da cultura.
e de uma forma de diversificação para os produtores aqui da nossa região, né? A gente não chega numa propriedade e fala para o produtor, ó, arranca tudo que você tem hoje aí, vamos plantar fruta vermelha, né? Não, é mais uma diversificação para a propriedade e daí sim ele vai sentindo, né? E aqui eles dão um exemplo legal, né? Porque eles ainda mantêm 800 pés de goiaba e aí já tem o mirtilo estabelecido, como a gente está vendo, e eles vão ampliar essa produção de frutas vermelhas, né? Exatamente, né? Então é isso que a gente preconiza, uma diversificação e aos poucos eles vão, caso eles identifiquem um potencial, né, como a gente trabalha, eles vão fazendo uma substituição bem gradativa, né, para ter um mercado. Como a própria Rosa disse, né, hoje tudo que ela produz, ela vende e ainda falta, né? Então se ela tivesse uma produção maior, ela também conseguiria colocar no mercado. Tendo espaço, disponibilidade e vontade, é possível implantar esse trabalho dentro da propriedade de quem está assistindo esse nosso bate-papo, né? Com certeza. Você pode procurar a Casa de Agricultura do município, falar que viu, né, que tem interesse nessas culturas, que a gente conversa, a gente faz um projeto, né, de implantação dessas culturas para o produtor. Olha, essa caixinha aqui, ó, com 125 gramas, é o jeito que o pessoal compra aqui na chácara o mirtilo. É isso, né, ô Rosa? Vocês vendem dentro dessa caixinha, a venda é aqui direto na porteira de vocês, né? Isso, nós vendemos assim também nas feiras, né? E como nós fazemos turismo rural, né? Aí nós vendemos também. A região que mais vem comprar é mesmo aqui o entorno? Qual que é a clientela de vocês hoje aqui da produção do mirtilo? É mais dessa região, mas como eu recebo o turismo rural, vem pessoal de outras cidades do interior, né? Também da capital também. Como que funciona, porque a gente viu que dá o ano inteiro nas condições tropicais a fruta. Como que funciona esse sistema de venda de vocês? De que maneira você e o Sérgio organizaram para que as pessoas pudessem ao longo do ano retirar a fruta aqui? Então, na época da produção, né, a gente tem um mês certo, né, que produz em bastante quantidade, né? Aí nós temos o cadastro dos clientes, né, e entramos em contato, né, via WhatsApp, né, e aí também divulgamos nas redes sociais também, né? E quando, dependendo da época do ano, né, tem frutas também que a gente consegue produzir, assim, mas não em grande quantidade, assim, poucas quantidades. Além da fruta in natura, né, no potinho, quando o pessoal vem fazer a visita aqui na chácara, vocês também oferecem tanto a geleia, que é feita do mirtilo, quanto o suco, que é feito da goiaba plantada por vocês também, né? Sim, isso mesmo. Nós oferecemos, né, no turismo rural a geleia, também vendemos também a geleia e o suco. Faz sucesso? Sim. O pessoal gosta, né? O pessoal está gostando, principalmente do suco de goiaba, que nós temos a goiaba bem já madura e aí nós fazemos o suco, né, da goiaba. Então chegou a hora, Rosa, da gente fazer vontade em quem está assistindo a gente, porque você montou essa mesa maravilhosa pra gente, a gente não pode deixar passar, né? Tanto eu quanto ela já estamos com um pedaço do bolo e aqui na nossa frente tem a geleia além do suquinho. Vou pedir para você primeiro, por favor, pode se servir, passar aí pra gente fechar o nosso bate-papo e a nossa visita comendo um pouquinho dessa geleia que você se Então, essa geleia, ela também fica muito bom com iogurte, né? Com sorvete, né? E esse aqui é um bolo de fubá, tá? E fica muito bom a geleia com o bolo. O que você achou? Não pode falar de boca cheia, mas ó, pessoal, é uma delícia, muito gostoso. Parabéns, Rosa. Muito obrigada. O mundo digital chegou na pecuária para ficar.
Hoje, a tecnologia permite um controle total da criação e oferece condições para buscar alta produtividade e também o bem-estar animal. A atividade agropecuária no país vem se tornando cada vez mais tecnológica. A busca constante por melhores resultados de produção num espaço cada vez mais curto de tempo transformou radicalmente a criação de bovinos de corte e de leite. Hoje, ela em nada se parece com os rebanhos de antigamente, quando apenas o olho do dono era visto como responsável pela engorda do gado. Essas tecnologias começam com a identificação animal, sensores de monitoramento, no caso dos animais, de bem-estar, comportamento, algumas medidas fisiológicas e sanitárias. E também estamos utilizando esses equipamentos para avaliar a produtividade e qualidade das pastagens, por exemplo, com o uso de drones e sensores diversos. Os reflexos no dia a dia das fazendas é notável, contribuindo para um significativo aumento na eficiência produtiva e reprodutiva dos animais, além de proporcionar um controle total do desempenho, o que permite ao criador decisões mais assertivas. No caso do manejo de animais, nós temos usado essas tecnologias digitais para a identificação desses animais e medidas, por exemplo, de desempenho, como medidas automáticas de peso, consumo de água, de alimentos e emissão de gases. Todos esses equipamentos, aparentemente sofisticados, eles estão nos fornecendo dados. E isso que é o interessante da pecuária de precisão, é ter esses dados para melhor manejar o nosso sistema. São ferramentas, sensores, equipamentos e sistemas que estão sendo aplicados para aumentar a eficiência dos nossos sistemas de manejo. Então eles vão nos dar dados para que nós possamos utilizar melhores insumos, otimizar os insumos, aplicar aonde precisa e na quantidade necessária e na época correta. Vamos ter avaliações econômicas mais precisas de desempenho, produção desses animais. E também vai facilitar o trabalho no campo, porque são sistemas e equipamentos que aumentam a nossa capacidade de trabalho, dão mais segurança e conforto para o trabalhador. Mas quanto custa todo esse avanço para o pecuarista? É possível evitar esses investimentos e ainda assim seguir competitivo no mercado? O especialista da Embrapa garante que não. Existe sempre uma preocupação com relação aos custos. Todas as novas tecnologias, o custo é um pouco mais elevado, mas à medida que elas estão sendo adotadas, a tendência é sempre disso baratear. E essas tecnologias digitais já são uma realidade no campo. Temos várias empresas fornecendo equipamentos, sensores, para facilitar a vida e o manejo dos rebanhos pelos produtores. Você já ouviu falar no malvarisco? Não? Pois essa punk serve como tempero para enriquecer saladas e até como remédio. Dá para ter no quintal e é bem fácil de plantar, viu? Confira a reportagem. Há muito mais plantas comestíveis no Brasil do que a gente imagina. É enorme o número de punks disponíveis, até mesmo em nosso jardim. O malvarisco é uma dessas plantas. E não confunda com o malvavisco, que tem uma florzinha vermelha e também serve para a nossa alimentação. O malvarisco serve como tempero e até mesmo como medicamento, indicado como antisséptico bucal, contra a tosse e para combater inflamações da boca e garganta. Em alguns lugares do país, ela é chamada de malva do reino, hortelã gorda ou também hortelã-pimenta. Por que essa planta recebe esse nome de hortelã-pimenta? Porque é uma planta que quando você mastiga, assim, põe na boca ou usa no prato,
ele remete assim um gosto de pimenta, então dá um certo ardor nas laterais da língua, né? É uma planta espetacular. Ela é utilizada como condimento, não é? Serve para aprimorar o gosto dos pratos, por exemplo, um molho de tomate, você pode colocar umas 3, 4 folhas dessa planta para dar um gostinho a mais, então põe ela bem picadinha, né? E no final do refogado você acrescenta essa planta, né? Ela pode ser utilizada também para fazer um cuscuz com bertalha, com ora pronobis, e põe uma folha ou duas dessa daqui também, conforme o gosto. Se quiser mais apimentado, mais forte, usa mais, se quiser menos, né, usa menos. Uma outra dica culinária para essa planta é você utilizá-la no preparo de um suco refrescante, muito saudável e nutritivo. Você pega umas 3, 4 folhas do malvarisco, coloca no liquidificador junto com o abacaxi. Então bate o suco e serve fresquinho, bem gostoso, né? Além de ser uma planta nutritiva, né, utilizada na culinária, e um condimento muito bom, ela também tem características medicinais, né, de acordo com a tradição popular. Fácil de cultivar, o malvarisco gosta de sol e requer regas moderadas, mas se dá muito bem até mesmo em vasos. Ela é muito facilmente cultivada, né? Um pedacinho assim, uma estaca como essa, por exemplo, já dá origem a uma nova muda. Então a gente corta as folhas de baixo, deixa apenas 3, 4 folhas aqui em cima, usa essas folhas na alimentação e você pode fazer o enraizamento, né, em recipientes com água, molhando aqui uma parte de baixo da base, né? Ou então vocês podem já colocar diretamente sobre as embalagens com terra, com composto orgânico, que ela enraiza muito facilmente. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma moita, né? Como é que ela pode ser cultivada num pequeno roçado, num jardim, tá vendo? Num horto como aqui, olha como ela se comporta, ó. Então ela vai, né? Ela vai soltando, né, as estacas para cima, não é? E se a gente vai cortando as estacas para fazer novas mudas, ela vai preenchendo tudo novamente. Então aqui tem um belo exemplar de um canteiro sendo cultivado com malvarisco, não é? Ou hortelã-pimenta. Então é uma planta que tem um aroma assim bastante acentuado, né? Muito forte. E ela é parente botânico dessa outra planta aqui mais conhecida, que no caso não é alimentícia, é uma planta medicinal apenas, que é o boldo, né? Então elas são muito parecidas mesmo, né? Uma das diferenças entre o malvarisco alimentício e medicinal e o boldo, que é apenas medicinal, é que se você olhar de perto as plantas, as duas espécies, né, o serrilhamento assim, né, na borda da folha é mais acentuado no malvarisco, nessa planta aqui, do que no boldo. Quando você dobra a folha do malvarisco, ele quebra, ó, tá vendo? Ele faz esse barulhinho e quebra. E no caso do boldo, ele é maleável, ó, ele não quebra, né? E também, naturalmente, ao você esfregar com as mãos, assim, com a mão, a planta, a folha, você vai notar que, né, são aromas diferentes mesmo, né? Tá certo? E ainda por cima, o boldo, ele faz essa touceira assim, é quase já é um arbusto na verdade, né? Então o malvarisco ele não chega a formar um caule assim lenhoso, né? Ele fica sempre assim, rasteiro ao chão, ao canteiro, ele vai caindo, né? E ele não forma assim essa touceira, esse arbusto mais resistente.
Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clique no joinha e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, especialmente para você. Do Xingu para Singapura. É isso mesmo. Agora o país do Sudeste Asiático receberá a carne bovina brasileira. A habilitação conquistada pela Frigol permite exportar a produção feita no estado do Pará para esse mercado, que é considerado bastante promissor. Singapura, apesar de ser um país relativamente pequeno, né, pouca população, 6, 7 milhões de habitantes, né, tem um consumo per capita em torno de 5 a 6 quilos per capita, ainda baixo, se você comparado com a média dos países importadores de carne bovina, que está em torno de 15 quilos per capita, o Brasil 25 quilos per capita, mas mesmo assim é um país, depende muito da importação, está entre os 12 maiores importadores, 12 a 15 maiores importadores de carne bovina brasileira, e dentro da nossa estratégia que nós temos de fortalecer o nosso crescimento para o mercado asiático de uma maneira geral, né? A Singapura faz parte está dentro desse cenário, dentro dessa região onde a gente enxerga aí um potencial de crescimento muito grande. A novidade, além de aumentar os planos de crescimento da empresa, comercialmente também é importante para o mercado brasileiro de carne como um todo. A China é um ponto fora da curva, né, pelo tamanho, pelo volume de exportações, né, pelo volume de consumo, né, está iniciando agora um processo mais de gourmetização da carne brasileira, da carne de uma maneira geral, né, o chinês, o asiático está começando a consumir um produto mais, buscando um produto mais de maior qualidade, não somente aquele produto que ele tem no seu uso do dia a dia, né. E a carne brasileira, logicamente, o Brasil como sendo o maior player, né, o maior exportador de carne bovina, né, ele tem totalmente um papel de protagonismo dentro desse mercado, né, de abertura, de consolidação, de promoção, inclusive, da carne brasileira dentro desses mercados, sempre buscando um aumento do consumo, um aumento da demanda, né, para fazer com que a carne brasileira não só seja mais consumida e mais conhecida também nesses países como um todo. O produtor deve ficar atento ao aparecimento da ferrugem das folhas no trigo. Se não for cuidada rapidamente, ela pode trazer grandes prejuízos à lavoura. A ferrugem da folha é uma doença causada por um fungo que ataca as partes verdes das plantas de trigo e ocorre desde a emergência até a maturação. As maiores perdas ocorrem quando a folha-bandeira é infectada antes da floração, pela sua contribuição na fotossíntese e no rendimento de grãos. Ocorre um gasto excessivo de energia para a defesa contra o patógeno. E em cultivares suscetíveis, se não houver o controle químico, os danos podem ser superiores a 60% e comprometer a produtividade em 80%. O produtor deve estar atento, pois a doença é de ação rápida e por isso pode severamente atrapalhar a produção. O desenvolvimento da doença ocorre rapidamente em temperaturas que variam de 10 a 30 graus. E as condições ideais para o início da infecção são 3 horas de molhamento foliar e 20 graus, evoluindo para o aparecimento de pústulas de cor alaranjada, caracterizando o aspecto enferrujado nas folhas. O uso de cultivares exigentes e com característica de resistência de planta adulta é a forma mais eficiente e econômica de controle da enfermidade. Outra medida que auxilia é a eliminação de plantas voluntárias na entre-safra que servirão de inócuo inicial para a nova lavoura. Em cultivares suscetíveis, o controle químico poderá ser necessário e recomenda-se a utilização de fungicidas com modos de ação distintos, como triazóis mais estrobilurinas. O monitoramento da lavoura e o acompanhamento por um profissional técnico poderá orientar o momento certo das aplicações.
Buscar uma lavoura produtiva sem um solo de qualidade é como tentar navegar em um oceano sem água. O produtor deve dedicar grande atenção nas análises e corrigir imediatamente qualquer deficiência na terra. A qualidade do solo é importante para que você, produtor, tenha ao final da plantação uma boa colheita. E é pensando nessa qualidade que a Embrapa Soja desenvolveu uma metodologia para avaliar a qualidade do solo. Eu estou aqui com o Júlio Franchini, pesquisador da Embrapa. Júlio, o que é o DRESS? Então, o DRESS é um método para avaliação da qualidade da estrutura do solo. De uma forma geral, a gente sempre se preocupa, quando fala em solo, em qualidade, a gente pensa na química do solo, né? Isso já está bem estabelecido. O DRESS é um método para avaliar a física do solo, a qualidade física. E ele tem a característica de ser um método que pode ser aplicado diretamente na propriedade. Você não precisa de nenhum instrumento especial, né? A gente abre uma pequena trincheira e avalia uma amostra que a gente tira da camada superficial até 25 centímetros. E a partir da análise dessa amostra, a gente avalia qual que é a qualidade da estrutura, se tem compactação ou não, se existe restrição ao crescimento da raiz. E com isso a gente consegue então ter um diagnóstico e a partir daí tomar as decisões de acordo com a gravidade do problema que foi identificado. De acordo com o diagnóstico, a partir do momento que vocês tiram o diagnóstico daquele talhão, daquele local onde vocês fizeram a análise, qual é o próximo passo e o que de benefício isso gera para o produtor? Então, a compactação do solo, né, que a metodologia está muito focada em avaliar o processo de compactação, que é uma causa importante aí da intensificação do processo produtivo, né? A agricultura é bastante intensiva, as máquinas têm aumentado de tamanho, então a compactação ela é uma consequência da intensificação. E nós hoje temos muita dificuldade de identificar a compactação. Então, na prática, o que a gente vê? Os produtores estão tomando decisões de fazer intervenções mecânicas, né? O uso do escarificador, do subsolador, né? Para fazer em área total. E muitas vezes, o que a pesquisa tem mostrado? A compactação, de uma forma geral, ela está concentrada em algumas regiões do talhão. Normalmente não passa de 30% do talhão. Então, por isso que é muito importante você identificar bem as regiões onde está acontecendo o problema. A metodologia prevê, através de uma escala de notas, identificar qual a intensidade do problema. No conceito, as mais baixas significam compactação mais severa. E aí pode ser necessário realizar uma intervenção mecânica. Mas a partir da metodologia você tem os critérios para fazer essa intervenção mecânica. Na maioria das vezes você pode fazer uma recuperação do solo sem usar a intervenção mecânica com subsolador e escarificador. Isso significa para o produtor redução de custo? Com certeza, porque essas operações mecânicas, né, elas consomem óleo diesel, hora máquina, hora de trabalho, né? Então é muito importante, além do que a escarificação, a subsolagem, eles quebram a estrutura, então elas atuam sobre a causa, mas não sobre o motivo da compactação, né? Que normalmente a compactação ocorre pela falta de diversificação. A soja e o milho, por exemplo, possuem poucas palhas e raízes. Isso, associado ao tráfego de máquinas, faz com que o solo fique bastante compactado. Nesse caso, uma das técnicas mais recomendadas para recuperar a estrutura é a diversificação de culturas, usando principalmente espécies que têm sistema radicular mais agressivo. Já existem técnicas aí do uso do consórcio, do milho com braquiária, né? Que você coloca uma espécie que vai agregar mais a matéria seca de palha na superfície, mas também, principalmente dentro do solo, colocando mais raiz e recuperando a estrutura biologicamente. Ter qualidade física no solo também é importante para outro ponto vital numa plantação: a presença de água para permitir o crescimento da raiz.
uma vez que é preciso que ela atinja maiores profundidades para diminuir a vulnerabilidade nos períodos de estresse hídrico. O clima está ficando cada vez mais instável, né? Então você tem precipitações concentradas num período curto e você passa em longos períodos sem precipitação. Para a planta aguentar esse período sem precipitação, sem chuva, ela precisa ter um bom reservatório de água. E para que esse reservatório seja construído, né, nós temos que ter uma boa estrutura física, crescimento de raiz em profundidade, e com isso nós vamos ter mais estabilidade de produção. A questão dos diferentes tipos de solo que nós temos espalhados pelas regiões do Brasil interfere no DRESS? Não, o DRESS ele é uma metodologia que foi desenvolvida para qualquer tipo de solo. Aqui no Paraná nós temos solos muito argilosos, né, derivados do basalto. Então é um solo que você consegue avaliar com bastante precisão usando a metodologia, e temos solos arenosos também que tem 10% de argila. Então para esses solos que tem menos argila, a estrutura é muito mais frágil. Então o único cuidado, né, é você manipular, né, na hora que estiver fazendo a avaliação da estrutura, ele exige uma manipulação menor do que no solo argiloso. Mas a interpretação é a mesma, né, independente da textura do solo. Júlio, mas essa avaliação, né, do DRESS, da qualidade do solo, o produtor consegue fazer, ou o técnico da própria fazenda, da propriedade, consegue fazer dentro de casa? Então, uma das características importantes da metodologia é que você consegue fazer dentro da propriedade, né, sem a necessidade de coletar a amostra e enviar para o laboratório, né? Nós temos treinado aqui de forma periódica, né, equipes de técnicos de cooperativa, consultores, né, para que eles aprendam a fazer a metodologia, né? Muitos produtores também já participaram dos treinamentos. Então, a grande importância dessa metodologia é que a avaliação você obtém um resultado na hora dentro da propriedade. Como produzir um café de alta qualidade? Você sabe? Um especialista da Embrapa dá pra gente umas boas dicas para ter um cafezal campeão de produção e de sabor. Uma das bebidas mais consumidas no planeta, o café é quase uma unanimidade mundial. A forma de consumo varia de país para país, mas o pretinho, que tem o Brasil como maior produtor, faz parte do dia a dia de quase todas as culturas. E você sabe qual é o segredo de um café de qualidade? Na verdade, são muitos fatores que influenciam o produto final, mas um dos mais importantes e que o cafeicultor deve estar bem atento é determinar a hora certa de se fazer a colheita. Tecnicamente falando, o momento ideal de colheita do café seria quando a planta tem 80%, pelo menos 80% dos seus frutos no padrão cereja, frutos maduros. Mas a principal forma de avaliar isso é pelo aspecto visual das plantas e frutos. Só que nós sabemos que isso é um método muito subjetivo. E nem sempre um fruto que aparenta estar maduro, realmente ele atingiu o pico da sua doçura, de todos os constituintes que formam o grão e o fruto, e que vão dar todas as características do café. Hoje, algumas tecnologias podem ajudar o cafeicultor a definir, de forma mais assertiva, o momento exato em que o fruto atinge seu pico de qualidade. Assim como na fruticultura, o grau Brix serve como um parâmetro confiável para avaliar o nível de maturidade do café na lavoura. O Brix nada mais é que os sólidos solúveis que, em sua maioria, são os açúcares redutores, não redutores, que existem nos frutos. E esses açúcares, eles são muito importantes para dar sabor, aroma
e mesmo o tom marrom caramelizado da bebida de café, que tem essas características que nós conhecemos. E quanto mais doce, né, quanto maior o índice de Brix, maior a probabilidade do seu café atingir altas notas. Os brixômetros, aparelhinhos portáteis com alto grau de confiabilidade, facilitam a vida do produtor, que pode fazer os testes diretamente no campo de um modo bem simples. A pesquisa tem indicado que realmente o brixômetro ou refratômetro é uma ferramenta excelente para subsidiar o produtor acerca do momento ideal da colheita. Entretanto, é preciso alertar o produtor para que ele tenha um conhecimento amplo acerca da relação entre sólidos solúveis e qualidade. Por quê? Os sólidos solúveis variam espacialmente e temporalmente na lavoura e são influenciados pela genética, pelo ambiente e pelo manejo. Então, é necessário que o produtor faça um acompanhamento da lavoura e forme um banco de dados para poder, assim, utilizar como um subsídio ideal para o momento da colheita. Uma outra dica é, nós percebemos nas pesquisas que os Brix do início da safra para a mesma planta têm valores diferentes dos Brix do final. Eles tendem a ser mais altos. E nós sabemos que existe uma relação entre cafés especiais e Brix altos. Quase todos os cafés especiais têm origem em frutos com alto teor de sólidos solúveis. Entretanto, o alto teor de sólidos solúveis não é uma garantia de cafés especiais, porque existem muitos outros fatores que podem estar influenciando nesse café. Então, uma recomendação que nós damos para o produtor é, quando você colher, principalmente aquele que faz a coleta seletiva, não misture, ainda que venha de uma mesma planta, do mesmo talhão, não misture os lotes do início da safra com os lotes do final da safra. Olá, nossos amigos da Revista Rural, aqui a Orquestra Paulistana de Viola Caipira, direto da sua sede, o Instituto São Gonçalo de Estudos Caipiras. Vamos começar mais um quadro aqui, Papo de Violeiro. E hoje nós vamos fazer um pagode bem tranquilinho aí, mas muito engraçado, do Goiano e do Donizete Santos, A Sereia e o Nego d'Água. Bora nós!
Queria mais? Nós também! Mas semana que vem a gente volta, tá? Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Um forte abraço e até lá!